Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Hugo Santana, eu sou advogado, sou professor de prática jurídica e fui assessor de juiz por mais de 10 anos. Nessa aula, eu vou ensinar o método para você dominar os segredos práticos da defesa do consumidor no juizado especial. E vamos fazer isso através do método Prática Jurídica Acelerada. Com esse método, você pode absorver anos de experiência prática jurídica em poucas semanas. É o método que vai permitir que você seja um advogado preparado para atuar com segurança e tranquilidade nas ações mais importantes dos juizados especiais, para que você seja um advogado reconhecido pelos resultados vitoriosos dos seus clientes. Nessa aula, você vai inclusive aprender a corrigir 3 erros que provavelmente você está cometendo e que podem impedir você de adquirir prática jurídica da melhor maneira possível. Para quem que é essa aula aqui? É para qualquer advogado que queira absorver muito conhecimento prático jurídico. Inclusive, se você é um advogado iniciante, mesmo que você esteja partindo do absoluto zero e não tenha nenhuma experiência prática, mesmo que você não tenha conseguido fazer um bom estágio durante a faculdade e mesmo que você não tenha conseguido ter um advogado padrinho para orientar você em seus primeiros passos. Também é para você que é um advogado que se formou há muito tempo e que se sinta desatualizado para advogar. Também é para o advogado que tenha alguma experiência, mas quer aumentar as suas chances de êxito nos processos de defesa do consumidor no juizado especial. E também é para os bacharéis e acadêmicos de direito que querem já chegar no mercado de trabalho prontos, preparados para iniciar a advocacia com domínio da prática jurídica. Para quem que não é essa aula aqui? Se você não é advogado, não é bacharel em direito, nem estudante de direito, essa aula aqui não é para você. Também não é se você tem algum tipo de resistência, de bloqueio e não quer atuar em juizados especiais de jeito nenhum. Se esse for o seu caso, essa aula aqui também não é para você não. Agora, se você tem muita experiência prática, se você já atuou em mais de 300 processos por ano nos últimos 5 anos, essa aula aqui também não é para você não, tá? Mas eu acredito que talvez o seu caso seja igual ao de algum aluno meu. Antes de ensinar o método para você, eu quero te falar como foi que eu cheguei nele. Em 2007, eu ainda era estudante de Direito quando fui aprovado no concurso e tomei posse como servidor do Tribunal de Justiça da Bahia. Depois de 2 anos, o juiz que coordenava os juizados especiais, ele me convidou para assessorar juízes na turma recursal. Se você não conhece a estrutura dos juizados especiais, deixa eu te explicar logo aqui. Aproveita e toma nota. A turma recursal é o 2º grau dos juizados especiais. E a grande maioria dos processos que passam por lá, cerca de 90%, são processos de direito do consumidor. O meu trabalho lá na turma recursal era ajudar os juízes a julgarem os processos. Eu analisava os processos e redigia as decisões por eles. Depois, eles liam, concordavam e assinavam. Você pode estar pensando que eu fui convidado para essa função porque eu era um profundo conhecedor dos juizados, da defesa do consumidor, mas a verdade é que naquela época eu só tinha o conhecimento da graduação, da faculdade, o que é muito pouco para atuar na prática com segurança, ainda mais para julgar os processos. Mas eu só percebi isso quando eu peguei o meu primeiro processo. E esse talvez seja o seu caso também. Eu até tinha conhecimento teórico, mas não sabia aplicar nada daquilo na prática. E aí eu senti medo. Eu tive muito medo de tomar uma decisão errada e prejudicar alguém por falta de conhecimento.
Só que aquele trabalho era o meu sonho. E eu não queria perder aquela oportunidade, não. Então, eu peguei meus cadernos antigos da faculdade, uma pilha de livros e fui estudar. Mas você já reparou que os livros eles não têm todas as respostas? Pois é. Só que uma coisa muito interessante começou a acontecer comigo naquela época. Como eu estava ali, imerso dentro do Poder Judiciário, rodeado de juízes e outros assessores, eu fui absorvendo o conhecimento deles. Eu percebi como era vantajoso aprender com a experiência alheia. E lá na turma recursal, eu fui entendendo como cada um daqueles juízes pensava. Eu comecei a identificar um padrão no processo decisório deles. E percebi que tem como você saber qual será a decisão de acordo com o perfil de cada juiz. Foi a partir daí que tudo mudou. Eu finalmente entendi o raciocínio do juiz. Os juízes passaram então a aprovar todas as minhas decisões, sem nem precisar fazer nenhuma correção. Eu entregava meu trabalho para ele, o juiz simplesmente lia e assinava. Com essa história, sabe o que eu percebi? Que para ter sucesso no direito, o que importa mesmo é conhecer a prática. Você não precisa ser conhecedor de teorias profundas, ter lido centenas de livros, ter feito uma pós-graduação renomada, nada disso. O que você precisa é saber como o juiz aplica o direito na prática. Nos meus 10 anos como assessor, eu julguei mais de 7.500 processos. Quase todos eles foram resolvidos com 2 ou 3 artigos de lei aplicados da forma correta, como o juiz gosta, coisa simples. Anota aí, no dia a dia, na prática, o juiz não aplica a doutrina complexa não. Para ter sucesso no direito, o que você precisa é fazer o básico bem feito, assim como o juiz faz. Depois que eu me consolidei como assessor no juizado, todos os dias eu percebia advogados errando feio por falta de conhecimento prático. E por causa desses tropeços, eles perdiam a ação ou perdiam a chance de ter o seu recurso examinado pela turma recursal. Isso me deixava muito frustrado porque normalmente a parte tinha direito. Mas eu ficava de mãos atadas por causa de um erro do advogado. Era um advogado que apresentava a peça errada ou um pedido mal formulado, perdia o prazo ou não apresentava uma prova essencial que ele poderia ter conseguido facilmente. Isso era muito triste e o que mais pesava era a sensação de injustiça. O problema é que quando o processo chegava até mim, o erro não tinha mais condição de ser corrigido. E foi aí que veio uma vontade grande de compartilhar com todos os advogados tudo o que eu sei na internet e evitar que todos aqueles erros acontecessem. E a princípio isso parece simples, né? Mas eu tive muito receio, porque eu não sabia o que os juízes podiam pensar sobre essa ideia. Será que eles iam implicar comigo porque eu estava ensinando os segredos práticos para os advogados? O que poderia acontecer na minha carreira por causa disso? Mas a frustração por não poder ajudar era superior a qualquer receio que eu tivesse. E foi isso que me motivou a superar o receio e começar a compartilhar conhecimento nas redes sociais. Depois disso, eu tive meus primeiros alunos. Eram advogados que queriam se aprofundar nos conhecimentos da prática na defesa do consumidor em juizados especiais. E foi aí que eu percebi que existe uma metodologia para você dominar a prática jurídica de modo acelerado, através de priorização de conhecimento, visão do outro lado do balcão e aproveitamento inteligente dos erros. Eu vou explicar esse método daqui a pouquinho, segura aí. Você já deve estar cansado de saber
que a faculdade não preparou você para a prática. Há um abismo enorme entre a quantidade de matérias práticas e teóricas. A maioria dos professores gostam de discutir teoria e não a prática. Mas o pior de tudo mesmo é que a faculdade fala pouco, quase nada, sobre o ramo do judiciário mais importante para um início sólido na sua carreira da advocacia, que é o juizado especial. Muitos advogados sentem essa falta de conhecimento prático e começam a buscar uma solução. Só que a grande maioria desses advogados cometem 3 erros. Então, preste atenção aqui agora, porque você vai aprender a evitar os 3 erros mais comuns entre os advogados que precisam de conhecimento prático. O primeiro erro é buscar conhecimento prático em livros e pós-graduação. Quando o advogado percebe a carência de conhecimento prático, a primeira ideia dele é buscar conhecimento em livros ou pós-graduação. Nada de errado com isso, a princípio. É a única forma que o estudante de direito, que o advogado, a princípio, ele enxerga como fonte de conhecimento. A gente passa anos estudando com livros, artigos. E é importante que você saiba que livro e pós-graduação têm sim um papel muito importante na sua formação. Mas você não pode confundir a função deles. Livro, pós-graduação, eles não têm a função de ensinar a prática, não. Eles só vão dar para você mais conhecimento teórico. E agora, nessa fase que você está, estudar teoria separada da prática só vai te prejudicar. Isso vai te deixar frustrado, cheio de conhecimento que você não sabe como aplicar. E você sabe o que é que a nossa mente faz com o conhecimento que a gente não sabe aplicar? Nossa mente joga fora. O cérebro do adulto é muito diferente do cérebro da criança. O adulto, se ele não sabe como, se ele não sabe para que ele vai usar aquilo que ele está aprendendo, dali a alguns dias ele esquece. Repara aí tudo que você aprendeu nesse tempo todo. O que não foi usado ou o que você não sabe como vai usar, você vai esquecer. Talvez você saiba, talvez você não saiba, mas os juízes, promotores, defensores públicos, eles se submetem a um curso de formação focado na prática antes de começarem a atuar. Deixa eu mostrar para você o caminho da carreira do concursado. O primeiro passo, o primeiro degrau, é concluir a faculdade de Direito. O segundo é a aprovação e posse no concurso público. O terceiro é um curso de formação focado na prática. Isso é obrigatório, tá? Ele não pode passar por cima dessa fase, não. Só depois de concluir o curso de formação é que vem a 4ª etapa, o 4º degrau, que é o início da atuação. Mas não é qualquer início. Ele não começa de qualquer maneira. Ele começa de um modo estratégico. Todo concursado, juiz, defensor, procurador, eles começam pelas comarcas mais simples, pelas atividades mais simples, pelos processos mais simples e, muitas vezes, acompanhado de um profissional mais experiente. Então perceba que há uma estratégia por trás. Não basta colocar o profissional lá para trabalhar. Esse é o 4º degrau. E na medida em que ele vai se desenvolvendo no 4º degrau, a consequência é a consolidação da carreira. E esse é o 5º degrau. Tá? Perceba que isso aí é a exata estrutura da base do que eu chamo
de Jornada da Consolidação da Carreira Jurídica, que tem 5 passos. O primeiro deles é concluir a faculdade de Direito. Isso aí, para todo mundo que quer trabalhar com direito, isso é obrigatório, claro. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é a habilitação formal. Se você quer ser juiz, você vai passar no concurso público de juiz. Se você quer ser advogado, você vai passar na prova da OAB. Essa é a condição para que você tenha a habilitação formal. Terceiro degrau é o treinamento prático. O quarto degrau é o início estratégico da atuação. E o último degrau é a consolidação na carreira. Olha, isso aqui vale para qualquer carreira jurídica. E não teria por que ser diferente para os advogados, não. Mas o que acontece hoje é que o advogado, ele imagina que pode sair da habilitação formal, que é a aprovação na OAB, para o estrelato na advocacia. Tem um grande escritório com muitos clientes. A maioria deles não entende a necessidade de um treinamento prático, nem a importância de uma estratégia bem definida para iniciar a sua atuação na advocacia. E a falta desses 2 degraus deixa muito difícil a atividade de alcançar o patamar da carreira jurídica consolidada. Como é que você vai pular 2 degraus? A gente vai falar sobre isso lá na frente, como é que você pode suprir isso aí na sua jornada. O segundo erro do advogado que precisa de experiência jurídica é querer atuar em qualquer processo que aparecer sem escolher uma área de atuação específica. Muitos advogados ainda querem ser clínicos gerais. Na verdade, eles acham que não têm direito de escolher uma área específica de atuação. O problema é que escolher uma área não é luxo, não. É uma obrigação. É uma necessidade. Na verdade, é sua única saída. Você só vai começar a conquistar muitos clientes quando definir uma área específica de atuação. As pessoas valorizam e respeitam profissionais altamente especializados. Pensa comigo, você se submeteria a uma cirurgia cardíaca realizada por um médico que não fosse um cirurgião especialista nessa área? Então, por que é que um consumidor ele deveria contratar um advogado que a cada dia atua em uma área diferente? Um dia é família, o outro crime, o outro previdenciário. Quem não escolhe uma área específica precisa fazer muito esforço a cada processo novo. Precisa aprender muita coisa do zero e de fazer muita pesquisa a cada processo que pega. Não dá nem tempo de se manter atualizado com as alterações legislativas e de jurisprudência. Quando tudo é novo, quando cada processo exige tanto de você, o esgotamento mental e a insegurança são inevitáveis. Por outro lado, quem se especializa afasta o medo. Você reduz muito a matéria que você precisa estudar. Fica muito mais fácil aprender e se manter atualizado, porque agora você tem um foco. Então, você consegue ter a segurança de que dentro daquela área você sabe exatamente o que está fazendo. Mas, muita atenção aqui, muita atenção. O que eu estou falando aqui não tem nada a ver com você fazer 2 anos de uma especialização, de uma pós-graduação, não. Eu vou falar mais sobre isso daqui a pouquinho, segura aí. O terceiro erro do advogado que precisa de experiência jurídica, de experiência prática, é não saber falar a língua do juiz. Existem muitos motivos para um advogado perder um processo. Falta de conhecimento da lei, da jurisprudência,
falta de experiência prática, mas tem um elemento que é o que causa o maior impacto. E a maioria dos advogados não está atenta a isso. O principal motivo que leva os advogados a perderem uma ação é a falta de comunicação eficiente com o juiz. Vence a ação quem se comunica melhor com o juiz. Eu não estou falando aqui de um português correto, boa ortografia, gramática. Isso aí é o básico. É o que qualquer advogado sabe. Eu estou falando de saber convencer o juiz, de falar a língua dele mesmo, de comunicar ao juiz aquilo que ele quer saber para decidir a favor do seu cliente. O que eu vou te falar aqui é fruto do que eu vi acontecer por anos e anos, mais de 10 anos, repetidamente. Se o juiz não estiver 100% convencido, o resultado será a improcedência do pedido. Isso quer dizer que um juiz indeciso sempre julga improcedente. E eu vou te explicar por quê. Porque quem está indeciso fica inerte, não se movimenta, não sai do lugar. E julgar improcedente significa manter as coisas como estão. É por isso que um juiz indeciso julga improcedente. E a verdade é que se o juiz não está convencido, a responsabilidade é do advogado. O direito é ciência argumentativa, é comunicação. E a responsabilidade da comunicação é sempre do comunicador, de quem está comunicando, não é de quem recebe a comunicação. Então, se o autor tem direito e o juiz julgou improcedente, é porque ele não entendeu as razões do advogado, ou porque os argumentos e as provas eram fracos. E tudo isso é responsabilidade do advogado. A melhor maneira de evitar essa falha de comunicação é tendo a visão do outro lado do balcão, que é um dos pilares do método Prática Jurídica Acelerada, que eu vou apresentar para você aqui agora. Esse método, ele veio para suprir a necessidade de quem precisa adquirir conhecimento jurídico prático. Eu desenvolvi esse método com base em 3 pilares. O primeiro é a priorização do conhecimento. O segundo é a visão do outro lado do balcão. E o terceiro é o aproveitamento inteligente dos erros. Vamos falar primeiro da priorização do conhecimento. Para aprender de modo inteligente, você precisa saber priorizar o que é mais importante. Eu vou te dar um exemplo bem simples. Quantos anos você estudou matemática na sua vida? Pelo menos 10 anos? Mas você reparou que no dia a dia, a grande maioria dos problemas você resolve com as 4 operações básicas? Isso quer dizer que você gastou anos aprendendo matérias lá na matemática que eram pouco úteis, que talvez você nunca tenha aplicado e que muito provavelmente você até já se esqueceu. E no direito é a mesma coisa. Isso fica muito claro quando a gente vai para a prática. E olha só, quando você estava na escola ou na faculdade, você não tinha opção. Você tinha que se submeter ao currículo que era imposto pela instituição de ensino. Mas agora que você tem liberdade para escolher o que você vai aprender, não parece inteligente começar pelos temas que são mais úteis, pelos que mais aparecem no dia a dia? E essa é uma atitude muito simples, muito eficiente para você dominar a prática mais rápido que qualquer outro advogado. Agora, para saber quais são os temas que você vai priorizar, você precisa escolher uma área de atuação específica. Digamos, direito do consumidor. E então, você vai priorizar as ações repetitivas, as ações que mais aparecem dentro dessa área. No método Prática Jurídica Acelerada, o que eu recomendo é que você comece pelo direito do consumidor no juizado especial.
e se dedique a aprender algumas ações específicas. São poucas ações que você conta nos dedos das mãos, mas que concentram a maioria das ações do judiciário. Isso significa que, estudando um punhado de ações, você vai estar pronto para atuar nas ações mais importantes na defesa do consumidor. E por que são as ações mais interessantes? Porque elas representam a maioria das ações, então a chance de você encontrar um cliente com uma ação dessa é enorme. Segundo, porque são ações financeiramente interessantes, são ações com condenações em valores interessantes. E terceiro, porque envolvem grandes litigantes, que são os grandes fornecedores. Bancos, planos de saúde, companhias telefônicas, concessionárias de serviço público, os grandes varejistas. Essas figuras aí têm dinheiro para pagar a condenação e você não vai precisar se preocupar com uma eventual execução frustrada. Eu estou falando isso pode não parecer muito importante para você agora, mas você não imagina a quantidade de advogados que ganham, mas não levam. Propõem ações contra réus que não têm condição, capacidade de pagamento, eles vencem a ação, mas os réus não têm como pagar, e o advogado que trabalhou ali naquele processo termina não conseguindo ver os honorários lá no final. Então, se você se blinda, né, buscando atuar apenas em face de grandes litigantes, né, que têm condição, capacidade de pagamento, você vai se livrar desse problema no futuro, tá? Então, essas ações que a gente escolhe no método são ações que você pode aprender rapidamente. Você vai ficar pronto para atuar na prática em poucas semanas, com treinamento prático, ao invés de fazer 2 anos de um curso de pós-graduação que vai gastar seu tempo com um monte de teoria e que não vai preparar você para a prática. Quais são essas ações? Daqui a pouquinho eu vou contar para você quais são elas, tá? Segura aí um pouquinho, tá? Continua aqui com a gente. O segundo pilar do método Prática Jurídica Acelerada é a visão do outro lado do balcão. Você sabia que você pode estar gastando sua energia, seu tempo, redigindo petições que o juiz nunca vai ler? Por que isso? Primeiro, porque às vezes não é o juiz que lê as petições mesmo não. Pode ser um assessor, um juiz leigo, estagiário. Segundo, porque se sua petição for ruim, ninguém vai ler mesmo, nenhum auxiliar do juiz. A visão do outro lado do balcão é o que vai ajudar você a ter sensatez, maturidade para redigir suas petições, para que você tenha uma comunicação perfeita com o juiz. O que é a visão do outro lado do balcão, então? É a visão do lado de dentro do Poder Judiciário. É entender como o judiciário funciona por dentro. Mas mais do que isso, mais importante do que isso, é entender o raciocínio do juiz. Saber como ele decide e como ele aplica as normas na prática. O juiz, ele é o seu principal interlocutor no processo. Se você entende como ele pensa, como ele decide, quais são as informações que ele considera relevantes, é muito fácil conseguir o que você quer. Suas petições serão muito melhores do que as dos outros advogados, porque você vai dar relevância ao que importa para o juiz na hora de decidir. Você vai mostrar para ele aquilo que ele quer ver. E a melhor notícia é que você pode aprender isso. Você não vai precisar trabalhar 10 anos com juízes como eu fiz para aprender a se comunicar com eles, não. Eu vou te mostrar como é que você faz para adquirir essa visão do outro lado do balcão. O terceiro pilar do método é o aproveitamento inteligente dos erros. Você já deve ter ouvido dizer que uma pessoa inteligente aprende com os seus erros e que o sábio
Esse aprende com os erros dos outros. Aprender com os seus erros é muito bom quando você é estudante, porque as pessoas perdoam facilmente os erros de um estudante. Mas depois, quando você já é profissional, aprender com seus erros é um risco enorme, porque errar nessa fase pode custar muito caro a sua reputação, seus honorários, o risco de prejudicar o direito de um cliente. Olha, um cliente satisfeito, ele volta e indica você para os amigos. Mas um cliente insatisfeito, ele faz questão de espalhar que você errou. Mas olha, você não precisa errar. Muita gente já errou por você e você não precisa repetir esses erros para aprender, não. Então, se você puder aprender com os erros dos outros em volume, você vai ganhar a experiência e a sagacidade que outros advogados só teriam depois de 10, 15 anos de advocacia. Tá, professor, a ideia é boa, mas como é que eu vou ter acesso a tantos erros dos outros assim para aprender com eles? Falando do jeito que eu falei, parece que eu estou sugerindo que você pegue processos aleatórios e comece a garimpar erros nos processos dos outros. Não é essa a ideia. Aliás, não é nem uma solução impossível, mas é pouco prática, é insensata, tá? O ideal mesmo é que você conte com a experiência alheia. Em mais de 10 anos julgando processos, eu tenho olho clínico para o erro alheio. Eu já sei exatamente onde os advogados costumam errar. Então, se você quiser acelerar o seu aprendizado de prática jurídica e aproveitar meus 15 anos de experiência, você pode participar do meu treinamento, Os Segredos Práticos da Defesa do Consumidor. O que é esse treinamento? É um curso online, passo a passo, para você dominar os segredos práticos da defesa do consumidor no Juizado Especial Cível. É o curso que eu criei seguindo o método Prática Jurídica Acelerada, que se baseia nos 3 pilares: a priorização do conhecimento, a visão do outro lado do balcão e o aproveitamento inteligente dos erros. Você vai aprender tudo o que suas ações precisam ter para que você se comunique melhor com o juiz e maximize as suas chances de êxito. Petição inicial, fundamentação estratégica, as provas que você precisa juntar, a forma como você vai formular os seus pedidos. Você vai aprender desde o início como você vai conduzir a entrevista com o cliente para você saber extrair dele as informações mais importantes sem ficar horas e horas conversando, sem precisar voltar a conversar com ele para confirmar detalhes. Você vai aprender a competência dos juizados para apreciar essas ações, inclusive a competência territorial, para você saber onde exatamente você vai ajuizar a ação. As partes. Quem são exatamente as partes que devem figurar em cada uma dessas ações? A fundamentação, os fatos mais importantes, qual é a melhor fundamentação para cada uma dessas ações, as provas, o que é que você não pode deixar de juntar como prova e quais são as outras provas que até não são obrigatórias, mas que com certeza vão enriquecer o seu processo. Os pedidos. Quais pedidos não podem faltar de jeito nenhum nessas ações? E no final, você ainda vai receber os modelos. Você vai estudar as ações mais recorrentes em defesa do consumidor no juizado, das mais fáceis às mais complexas. Você vai aprender tudo sobre as ações de vício do produto, quando você tem lá um vício no produto e o fornecedor se recusa a restituir seu dinheiro, a substituir o produto, a consertar, enfim. As ações de indenização por dano moral decorrente de negativação indevida, inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, SPC, Serasa, CCF, protesto de título. Essas ações aí, elas representam uma grande fatia das ações nos juizados. E existem pelo menos 4 tipos de ação por negativação indevida. E você vai aprender
cada uma delas em detalhes. Essas costumam ser as ações mais interessantes porque são ações rápidas e as indenizações por dano moral nessas ações costumam movimentar muito dinheiro nos juizados. Você vai aprender também as ações de indenização por golpes sofridos na internet. Essa é uma ação muito interessante para a gente estudar porque costuma ter muitos réus. E eu quero mostrar para você como você vai estruturar a sua petição de um modo que você tenha êxito nas ações. São ações que demandam um raciocínio estruturado de um modo muito peculiar. E se você não conseguir, se você não seguir a estrutura ideal, dificilmente você vai conseguir uma procedência nessa ação. Você vai aprender também as ações de indenização por cobrança indevida em contas bancárias sem movimentação. Vai aprender ações revisionais de juros. E agora, você pode estar se perguntando qual é o investimento para participar desse treinamento. Tem gente que paga R$100 mil para ficar 5 anos na faculdade. Mas o que é que são 5 anos de faculdade se você não sabe aplicar nada daquilo na prática? Quanto é que você investiria em um treinamento que ajudasse você a finalmente atuar na prática? Quanto você investiria num curso que ajudasse você a aumentar as suas chances de êxito nas ações? Quanto você investiria para saber se comunicar melhor com o juiz? R$1.000, R$2.000? Mas calma, não se preocupa não, porque esse curso vai custar bem menos do que isso. O investimento para você desvendar os segredos práticos da defesa do consumidor é de R$ 47 por mês. São 12 parcelas de R$ 47. Se você quiser pagar à vista, você vai ter um desconto e o investimento vai ser de R$ 471. Então, chegou a hora. Aqui embaixo tem um botão. Quero me inscrever agora. Clique no botão e conclua a sua inscrição. Agora, digite os dados com muita atenção, porque é no e-mail informado que nós vamos mandar os seus dados de acesso às aulas, tá? O acesso é imediato, no prazo máximo de 5 minutos, você vai receber os dados de acesso no seu e-mail. Agora você pode me dizer, poxa professor, esse dinheiro eu tenho, poxa, menos de R$2 por dia, tá tranquilo. A dúvida que eu tenho mesmo é, será que esse treinamento é para mim? Será que eu vou gostar? Será que ele é tudo isso mesmo? Quanto a isso, você não precisa se preocupar de jeito nenhum. Tá? Você tem uma garantia incondicional de 14 dias. Você, como advogado, sabe, uma compra pela internet, você tem o prazo de reflexão de 7 dias. Eu vou dobrar esse prazo aqui para você. Tá? Então você tem o prazo de 14 dias para assistir às aulas, entrar, olhar tudo que tem lá e decidir se é para você, se você gosta, se não gosta. Se você não gostar por qualquer motivo, não tem problema nenhum. Você vai me mandar um e-mail e eu vou restituir para você todo o seu investimento, centavo por centavo, sem nenhuma burocracia, sem nenhuma retenção. Clique no botão, faça a sua inscrição e comece hoje mesmo a descobrir os segredos práticos da defesa do consumidor no Juizado Especial. Só mais um detalhe, tá? Se depois de tudo isso que eu falei aqui, você decidir que não quer fazer o treinamento, tá tudo bem, tá? Eu só quis fazer a minha parte e abrir essa oportunidade para você continuar adquirindo conhecimento prático jurídico. Mas se você não quiser, tá tudo bem. Mas por outro lado, se você está decidido a descobrir os segredos práticos da defesa do consumidor, não perca essa oportunidade não. Porque eu não sei por quanto tempo vamos conseguir manter esse valor e essas condições. Pode ser que amanhã você tente se inscrever e o valor já tenha aumentado. Então a hora é essa aqui. Pega agora. Se você quiser, clique no botão, encontre comigo lá dentro e a gente continua essa jornada. Um grande abraço para você e até mais.